No final da década de 80, a Escola de Guerra do Exército Americano denominava o estado do mundo pós-Guerra Fria com o acrônimo que ficou conhecido como VUCA, que é a junção de 4 adjetivos: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A partir deste momento, o mundo passou a adotar o acrônimo para definir-se. Um mundo volátil, onde as coisas acontecem de forma rápida, as decisões são tomadas conforme os eventos, a reação é imediata e imprevisível. O mundo é incerto, onde há uma incapacidade de se saber tudo plenamente. O que era na modernidade certo e seguro, não há mais certeza. O mundo é complexo, pois temos, devido à globalização e à tecnologia digital, a interconectividade e interdependência das ações e reações. O mundo é ambíguo, onde as pessoas precisam estar abertas a mais de uma interpretação. A ausência de modelos que possam explicar a realidade do contexto em que vivem. É este mundo que a Igreja vive e se comunica. Te convidamos para entender o mundo VUCA nesta semana missional. Olá, irmãos, prazer falar com vocês. É um pouco estranho fazer gravações, mas a gente tem que se acostumar às mudanças desse mundo nessa pandemia. E é um grande prazer participar dessa semana missional da Igreja Batista do Morumbi, a igreja que tem me apoiado há muitos anos. E é sempre uma honra poder falar, contar aquilo que Deus tem feito, especialmente quando se trata desse assunto, o mundo VUCA, que atinge a todos nós. E como essa terceira apresentação dentro desse tema, todos já sabem que VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. E coube a mim então falar sobre essa ambiguidade desse mundo moderno, com as suas mudanças de padrão, e a própria palavra ambíguo já mostra que esse mundo tem várias interpretações para o mesmo fato. E mesmo aqui em Boa Vista, a única capital brasileira totalmente no hemisfério norte, um lugar muito bonito, uma cidade planejada, que impressiona os visitantes com um calor constante, a gente percebe todas essa sigla, que na verdade é uma sigla em inglês, em português seria VICA, que isso acontece no mundo inteiro, em todos os lugares, inclusive as aldeias indígenas. Mas é muito mais fácil para nós, que já viramos os 60, por exemplo, eu tenho 65 anos, muito bem vividos, e com esse corpinho de 65, mas é muito interessante para a gente comparar aquilo que nós vivemos dentro de uma perspectiva de um mundo onde os absolutos eram muito mais constantes e presentes na nossa vida. Por exemplo, se você tem mais de 60 anos, com certeza ou você tomou ou você conheceu alguém que tomou a emulsão de Scott. Todo mundo dizia que era uma maravilha. Óleo de fígado de bacalhau. E na minha casa, eu e meus irmãos, alguns deles, nós tomamos emulsão de Scott, porque era muito bom. Eu não sei para quê, mas aquilo ficava, aquele gosto de peixe na boca da gente um tempão. Mas fazia bem. Talvez você tenha visto muitas mudanças, como eu vi, e a gente pode até calcular a idade por isso, se você usou telefone que você precisava ligar para telefonista. E eu morava em Marília, para falar para São Paulo, a capital, a gente ligava o número da telefonista, às vezes era 00, não me lembro mais, e aí a telefonista atendia, e você dizia o número para o qual você desejava fazer a ligação, e a espera era mais ou menos de 2 horas. Se fosse para um lugar mais distante, poderia demorar muito mais. Rápido, né? Mas as coisas eram assim. Se você tivesse uma emergência, se fosse um caso de morte, se fosse uma doença grave, então você falava isso e ninguém brincava com essas coisas porque era muito sério, e a telefonista então reduzia a chamada, passava para a lista de preferência e te atendia às vezes em 20 minutos. E
a televisão. Era muito engraçado. A televisão na época tinha um botãozinho chamado vertical, porque às vezes a imagem começava a correr e você tinha que ajustar o vertical. Quantas mudanças, né? Hoje você assiste programas via satélite que estão transmitidos ao vivo, instantaneamente, com uma imagem de 4K, 8K, e sabe-se lá onde vai terminar isso. E até mesmo quando você se lembra de algumas propagandas, e agora aqui eu vou apelar, eu vou voltar no tempo mais uns 10 anos, voltar aos anos 50, porque a forma de propaganda era diferente, e às vezes a gente chamava de reclame. Se você morasse numa cidade como São Paulo, você provavelmente, dependendo da sua idade, logicamente, você se lembraria dos bondes andando nos trilhos, e tinha uma propaganda, um reclame muito famoso que dizia o seguinte: veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o rum creosotado. Os irmãos podem imaginar que rum creosotado salvaria alguém? Mas eram umas coisas que se acreditavam. Mas a palavra, então, ambíguo, ela está falando exatamente disso, de padrões que foram mudando, não só na tecnologia, e isso é tão patente para todos nós, mas especialmente nos conceitos. Se você tem mais idade, você vai se lembrar de muitas coisas dentro da própria igreja que nós não questionávamos, nós nem ousávamos questionar, porque elas eram o padrão estabelecido por Deus. E eles continuam sendo assim. Eles não mudaram. Porque é interessante, porque se você observar a palavra ambíguo, e eu fui ao dicionário, é claro, para todos nós o significado de ambíguo, mas ele tem vários sinônimos. Por exemplo, irresoluto, vago, abalado, e até algumas palavras que eu nunca ouvi na vida. Ansípite. Ansípite significa de duas cabeças. Olha só essa. Assarapolhado. Nossa, o sinônimo de ambíguo é assarapolhado. Isso significa atarantado, assustado, bambo, desnorteado, dúbio, dubitativo, duvidoso, enleado, flutuante, hesitante, incerto, indeciso, indefinido, indeliberado, indeterminado e inseguro. Então, a palavra ambíguo traz em si todos esses conceitos de que aquilo pode ser interpretado de uma forma diferente. Ele tem duas cabeças. Ele pode ser questionado, ele pode ser mudado, e acima de tudo, ele não é mais absoluto. E pensando numa forma de deixar isso bastante claro, eu tenho uma paixão pela simplicidade, talvez pelos anos, né, falando com os indígenas, e simplicidade não significa que não exista profundidade, mas eu fui atrás dos antônimos dessa palavra ambíguo. Tem várias coisas interessantes, porque os antônimos falam muito mais para nós do que a própria definição do adjetivo. Mas significa apostado, assentado, categórico, convencido, convicto, decidido, decisivo, definitivo, deliberado, desassombrado. Olha só, uma outra palavra, desempambado. Puxa vida, desempambado significa aquilo que se faz mesmo, que é uma missão cumprida. Desenvolto, desimpedido, determinado, disposto, efetivo, firme, fixado e inabalado. E eu quero usar essa palavra inabalado para que nós pensássemos nela dentro de um mundo em que as verdades absolutas, ou as verdades que nós conhecemos e professamos, elas são cada vez mais questionadas de todas as formas, inclusive dentro da própria igreja. Então a palavra para mim, inabalado, ou inabalável, me traz a ideia de uma rocha, de uma pedra. E o mundo corporativo, ele pode mudar. Os conceitos filosóficos, sociais, políticos, eles estão à mercê das épocas, dos tempos, eles podem mudar, eles podem se adaptar, e eles podem conviver sem muitas dificuldades no mundo ambíguo. Dentro das corporações e dentro das grandes empresas, esses aspectos são estudados para que a empresa continue crescendo e ela se adapte a esse novo mundo VUCA.
Mas e nós que somos a Igreja de Cristo? Como é que nós lidamos com essa ambiguidade, com esse questionamento daqueles princípios primitivos? E princípio primitivo é algo que é intocável, é imutável. A gente tem muitos desses princípios primitivos na própria matemática. Eu fui um péssimo aluno de matemática. Mas quando a gente estudava geometria, por exemplo, você definia que entre dois pontos A e B passam uma e uma única reta. E ponto final, não se questiona. E se você foi como eu, que tinha boa memória, mas detestava matemática, você se lembra do Teorema de Tales, que a gente tinha que enunciar, fazer as coisas, depois ainda escrevia CQD, como queríamos demonstrar. Eu não demonstrava e não entendia nada, mas por um feixe de paralelas cortadas por uma transversal, isso vai determinar segmentos proporcionais entre si. Olha que bonito, né? Depois de tantos anos eu me lembro disso, e depois você tinha os ângulos que eram formados, opostos pelo vértice, os ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo ângulo, alternos, internos e toda aquela coisa que acho que é a primeira vez que eu uso a matemática de uma forma que tem algum significado para mim mesmo. Porque esses princípios primitivos, eles são a base, eles não são alterados, eles são imutáveis, eles são como uma rocha. Toda a ciência, ela está baseada, ela está colocada em cima desses princípios que vão formando então o pensamento científico e também lá para frente vão dar muitos problemas. Mas como a igreja, como nós que somos a Igreja de Cristo, como que nós vivemos num mundo de duas cabeças? Como é que nós entendemos isso? E usando essa palavra inabalado, e comparando isso, ou usando uma analogia com uma rocha, com uma montanha, nós vamos ver que nós temos muitos problemas. Porque em Deus não há mudança. Deus é o mesmo. Em Tiago 1,17, a Bíblia diz o seguinte: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o mesmo. Os seus princípios são os mesmos. É como uma rocha. E isso nos traz problemas, como crentes no Senhor Jesus, porque a gente vive num mundo diferente, um mundo em mudança. Um mundo onde as verdades têm duas interpretações, pelo menos, como define o próprio adjetivo. Mas para nós, esses princípios, eles são inegociáveis. E eles trazem dificuldade para nós. Por exemplo, você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, e diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É interessante a sabedoria do Senhor, porque esse primeiro versículo de Gênesis, ele determina todo o resto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A gente pode ter dúvidas, perguntas em como ele fez isso. Mas se você mudar essa verdade, se você pensar que ela é ambígua, quem foi que criou? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E se nós negociarmos um princípio como esse, o próprio princípio da criação, todo o restante cai. Todas as demais passagens, elas acabam. Porque esse é um princípio inegociável. Porque no nosso Deus não há sombra de mudança. E Ele escreveu a palavra. A palavra de Deus, ou a Bíblia, ela não contém o que Deus quer. A Bíblia é a palavra de Deus. E pensando nessa questão de rocha, daquilo que é inabalável, tem vários versículos que falam sobre isso. Em Isaías 26:4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E foi por isso que eu escolhi essa questão da pedra, da rocha, da imutabilidade, de ser inabalável, como aquilo que para nós é tão fundamental e que nos traz problemas, porque esse é um mundo em que as ideias são tão questionadas, faltam absolutos. Vocês sabem, a Márcia passou
alguns dias ou vários dias. Foi uma experiência que vários irmãos participaram, que ela ficou bastante mal do Covid. E conversando com os médicos, eles diziam: nós não sabemos nada sobre essa doença, não tem absolutos nessa doença. A gente usa várias ideias, várias hipóteses, várias possibilidades para buscar a cura. E uma médica me disse: olha, seria tão bom se a gente soubesse de um medicamento que realmente funciona. Então, esses absolutos para nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo, nós entendemos isso, mas eles nos trazem dificuldades. Quando a Bíblia diz homem e mulher os criou, no livro de Gênesis, você sabe que no Facebook, nos Estados Unidos, onde você vai marcar o gênero, existem mais de 50 gêneros entre masculino e feminino. É um mundo ambíguo. As ideias podem variar, elas podem ter várias, múltiplas interpretações. Mas olha o que diz Samuel 2:2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Então essa colocação de Deus como uma rocha, ele volta então àquele antônimo de ambíguo, que é inabalável. Salmo 62:6, olha que bonito isso. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu refúgio. Não serei muito abalado. Até essa palavra muito, ela tem bastante a ver com a gente, porque às vezes, ou muitas vezes, nós ficamos abalados com as mudanças rápidas nesse mundo, e como aquilo que nós cremos tem sido tão combatido. Isso por pessoas que conhecem o Senhor, que conviveram dentro de um ambiente evangélico e hoje se tornaram completamente hereges dentro do seu pensamento, da sua pregação e da sua fé. No Salmo 78, 35, olha de novo, mais uma vez, essa colocação de Israel. Lembrem-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Eles falando dos desvios que Israel estava enfrentando. No Novo Testamento, nós também encontramos muitas dessas afirmações a respeito da imutabilidade do nosso Deus. Mateus 7, 24 e 25 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E é bastante claro para nós do que o nosso Senhor está se referindo aqui em Mateus. Essa casa construída sobre os princípios imutáveis da palavra de Deus. O mundo não se importa com isso. As empresas precisam se adaptar. A forma de convencer, de trabalhar, de vender, de treinar, elas são flexíveis. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode ser flexível na forma, ou, aliás, ela pode ser flexível no seu conteúdo, mas na forma de jeito nenhum. Se nós abrirmos mão disso, de que esses princípios são a base de tudo que nós cremos e de tudo que nós somos, o edifício todo cai. E sempre que eu penso num assunto qualquer, e eu volto para a palavra de Deus e vejo uma colocação como essa, a casa estabelecida sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Incrível, incrível como a palavra de Deus é atual. E nós vivemos também açoitados pelo vento, nós vivemos as enchentes,
as ideias que vêm das formas mais diversas de pessoas que às vezes e muitas vezes admiramos, onde há um pequeno desvio e o castelo e a casa que constroem se torna frágil e os princípios são esquecidos, a igreja não pode viver no mundo VUCA, considerando a parte que é ambíguo como algo desejável para nós. Nós podemos nos adaptar, usar muitas coisas, mas nós não podemos transigir com esses princípios, porque eles são princípios inabaláveis e é onde a nossa casa está sendo construída. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 6 a 8. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Incrível esse texto. Para nós é a rocha angular, é o centro daquilo que estabelece a nossa fé, mas para os outros é rocha de ofensa. E você, com certeza, já entendeu bem isso, que ser crente nos dias de hoje é cada vez mais difícil e exige de nós tantas coisas, tantos esforços, porque se nós olharmos mais uma vez para a palavra em 1 João 5,19, diz o seguinte: pois nós sabemos que somos de Cristo e o mundo jaz no maligno. O mundo VUCA, ele vem dentro das suas mudanças, das suas contradições, das suas mentiras, das suas decepções. Ele vem assim como uma sociedade da qual nós não fazemos parte. Nós podemos entender, nós podemos nos adaptar até para que a nossa mensagem seja mais eficiente. Mas a igreja não pode se tornar um organismo maleável naquilo que ela crê, ou nós nos tornaremos qualquer outra coisa, menos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi responsável e continua sendo responsável pela propagação da luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus a esse mundo. E quando nós pensamos nisso, nós devemos considerar 3 possibilidades ou 3 considerações que devemos ter em relação àquilo que nós ouvimos e àquilo que nós cremos. Nós continuamos firmados numa rocha. Nossa fé vem da palavra de Deus e dos seus princípios inabaláveis. Mas isso vai exigir de nós coragem. Não é uma coragem nossa, humana, mas é a coragem espiritual que vem de Deus. Eu queria contar um pouco da minha experiência aqui. Não existe nada mais politicamente incorreto do que falar do amor de Deus, da salvação em Cristo para grupos indígenas. E eu fui presidente da missão por mais de 30 anos. Irmãos, quantas acusações, quantas perseguições, quantas reuniões eu tive que enfrentar, que vinha de uma forma tão inesperada, porque isso provocava e provoca um ódio, uma raiva daqueles que não conhecem a pedra angular, aqueles que têm uma visão completamente diferente desse mundo. Deixem os índios para lá, deixem que eles vivam a sua vida lá tranquilos, num lugar idílico, vivendo em paz, em tranquilidade. Irmãos, isso é completamente fora da realidade. Eles precisam da salvação em Cristo, de conhecer essas verdades o tanto quanto nós. Não há diferença diante de Deus entre um grupo que vive isolado numa aldeia no meio da selva amazônica
de um grupo que vive num país avançado como a Suécia, a necessidade é a mesma. E se você já teve ou vai ter ainda a oportunidade de conviver algum tempo numa aldeia, você vai ver que eles enfrentam os mesmos problemas que nós enfrentamos. E a resposta continua sendo esse evangelho maravilhoso que transforma e dá vida nova ao homem. Então nós temos que ter a coragem espiritual de aceitarmos quem nós somos, não nos tornarmos apenas teólogos e pessoas que se tornam às vezes até chatas defendendo uma posição, mas a coragem de viver aquilo que nós cremos. O mundo está cansado de conversa. O mundo está cheio de informações. Hoje, para qualquer coisa, você tem várias opiniões. Mas o mundo, ele ainda está sensível àquilo que você é, àquilo que você vive. E a luz de Cristo que brilha através de você, ela ainda continua atraindo as pessoas. Você pode ter certeza. E quando você tem essa postura diante das coisas, é claro, sem ser chato, sem forçar as coisas, deixar que Deus use a sua vida como luz. E as pessoas serão atraídas por você. Talvez você já tenha tido essa experiência, que em casos de crise, as pessoas que eles vão procurar vão ser aquelas em que eles viram algo diferente, algo que atrai, porque não é nosso. Ela vem de Deus, ela vem da rocha sobre a qual nós estamos firmados. O mundo VUCA precisa também que nós tenhamos a instrução, o ensino que vem dessa palavra. Através da igreja, com seus pastores, aquilo que nós ouvimos, que nós incorporemos esse ensino para que ele se solidifique dentro de nós, para que o vento que vem, a chuva que cai, a água que sobe, ela não nos apanhe. E muitas vezes, dentro dessa perspectiva, dentro daquilo que eu tenho visto no trabalho entre os povos indígenas, muitas vezes eu tive que estar firmado e agarrado na rocha como alguém que encontrou uma tábua de salvação, um lugar para firmar os pés, porque eram tantas coisas. E depois, quando você olha para trás, você vê o que Deus fez, você fica maravilhado. Você vê, quando você vai para uma aldeia, você vê pessoas transformadas, louvando e conhecendo o mesmo Deus que nós conhecemos. A gente fala, Senhor, isso é maravilhoso. Porque o Senhor não tem mudado. O Senhor é o mesmo sempre. E nós precisamos também de adaptação. Você fala, puxa vida, falou tanta coisa e agora? Vamos nos adaptar ao mundo VUCA, à ambiguidade? Não, de forma alguma. Nós vamos aproveitar as mudanças que vêm aí, a volatilidade, a interconectividade, e usar isso também da forma como nós estamos fazendo agora. Eu estou aqui no norte do Brasil, vocês estão me acompanhando, me ouvindo. É uma mensagem simples e clara da palavra de Deus, que tem um alcance muito maior do que nós podemos imaginar. Então, todas essas coisas, os programas da igreja, o programa para os jovens, que sejam atraentes, as ideias que foram fundamentais no século XX já não servem mais. Ninguém vai mais tomar óleo de fígado de bacalhau, nem precisa ligar para telefonista. O mundo mudou completamente. Mas o Senhor não muda. Nós podemos usar muitos desses princípios e espalhar esse ensino da palavra de Deus através desses novos meios e novos métodos que nós temos. Mas saibam que sempre vai continuar sendo uma luta, porque a própria palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. E como eu agradeço a Deus, porque depois de mais de 40 anos de ministério, Ele me deu o privilégio de ficar firmado na rocha, e que a chuva caiu, ela me molhou. A água subiu, ela me assustou. Mas a minha fé continua inabalável nesse Senhor e nessa rocha. E eu queria terminar com um versículo em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse evangelho que nós cremos, ele foi relevante em toda a história. Quando você conhece a história da igreja, você sabe que a igreja passou por momentos difíceis,
por momentos de perseguição, por momentos de angústia, mas ela continua no século XXI. Nós vamos passar. Se o nosso Senhor não voltar, pode ter certeza que a igreja vai continuar, porque a igreja é verdadeira. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo estão firmados sobre uma rocha, a rocha dos tempos, a rocha inabalável. E nós continuamos aqui com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, levando essa mesma mensagem aos povos indígenas. E como eu gostaria que você pudesse ver e participar de um culto num lugar longínquo, no meio da selva, e encontrar irmãos em Cristo que processam a mesma fé e conhecem essa mesma rocha. Jesus Cristo é o mesmo hoje, como foi ontem, e será assim para sempre. Que Deus te abençoe para que num mundo volátil, num mundo incerto, num mundo complexo e num mundo ambíguo, você continue sempre firmado sobre a rocha eterna, que é o nosso Senhor. Deus te abençoe.